Bem-vindos ao Surtadamente, o melhor podcast para a sua mente e para o seu coração. E hoje nós estamos com um tema polêmico. Você gosta de polêmica? Divórcio. E aí, Flávia, a gente vai incentivar divórcio aqui? Não, nós não Jamais. vamos incentivar o divórcio. A gente vai explicar muita coisa sobre essa fase do divórcio e vamos falar principalmente da saúde mental. Mas a gente está aqui fase. com uma especialista, né, Flávia, no assunto. Uma especialista no expert. assunto. Nada mais, nada menos do que a Daniela Reis. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito obrigada. Melhor agora com você, né? A Dani não é destruidora de casamentos, né, Dani? Não, jamais, não, jamais. muito pelo contrário. Eu Não vou tem que ajudar. chamar o... Ah, é verdade. Então chama. Roda VT! Agora sim, Flávia, vamos voltar com a destruidora, não, com a... A especialista. A especialista, gente, é uma brincadeira, obviamente, porque a gente sabe que a Dani era uma pessoa especialista, tem até curso, né, que você contou pra Ela mim. tem curso. Que a gente vai falar depois sobre o teu curso. Dani, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a disponibilidade aí do espaço, que é um assunto, assim, que machuca tantas pessoas e que as pessoas vão atrás de informações e não tem, porque é um assunto muito delicado. E obrigada pelo convite. Dani, posso te apresentar? Por favor. Quem é apresentar. Dani? Quem é Dani? Quem sou eu? A primeira formação da Dani foi Direito. Muito bom, né? Sério? Você trabalha Isso com eu não divórcio. sabia E vai disso. saber É. tudo sobre leis, né? Isso aí já é uma vantagem, né? É. Psicóloga com 20 anos de experiência clínica, Sim. pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e terapia focada nos esquemas que eu amo, especialista em divórcio, idealizadora do site www.virandoapáginadodivórcio.com.br e ela ministra o curso online Virando a Página do Divórcio, tá? É psicóloga clínica da Clínica Etos. Que clínica é essa? Então, Nunca ouvi falar. Deixa eu apresentar a Dani. A Dani é psicóloga, né? Ela trabalha já há pelo menos 5 anos, a gente trabalha junto. Pelo menos 5 anos, sim. Uma ajudando muito a outra, né? Na nossa profissão. Uma colaborando muito com a outra. E né? ela atende lá na Clínica Etos, que é uma clínica especializada em tudo. saúde mental e bem-estar. Em tudo não, em saúde mental e bem-estar. É verdade. Em tudo da saúde mental e do bem-estar. Então, se apresenta, Dani, também. Então, eu sou psicóloga clínica, a minha primeira formação, como a Flávia disse, eu sou advogada, né? E aí, lá atendendo, descobri que o que eu gostava mesmo era de poder estar junto com o cliente, poder estar passando o momento com o cliente. Então, muitas vezes chamava os clientes para uma conversa, para tentar organizar e tal. Então, descobri que então o meu barquinho seria a psicologia e fui então fazer psicologia, me apaixonei e aqui estou. E por que há 20 divórcio? anos. E divórcio. Divórcio porque minha vida começou assim, né? Eu sou filha de pais divorciados. Meu primeiro casamento foi com um homem divorciado. Eu me divorciei. Então, assim, eu entendo muito sobre divórcio pessoalmente. E aí eu fui estudar mais sobre isso para ver como é que eu poderia ajudar as pessoas de uma forma mais profunda e profissional. Então, o divórcio faz parte de mim. Que demais. Vivenciou de Sentiu na várias pele e formas. consegue ajudar a pessoa. Tem mais uma parte do divórcio. Eu fui madrasta, né? Então, é uma parte muito complicada que as pessoas têm falta jogo de cintura nessa hora, né? Do filho que está com essa madrasta, a madrasta está com esse filho do segundo casamento. Então, isso é uma coisa também bem interessante que eu também gosto de trabalhar bastante. E existe, real, né, assim, um impacto emocional em quem está passando por esse processo do divórcio. Nossa, o impacto é, assim, destruidor, né? Lógico que existem casos e casos, mas 98% das pessoas, elas têm a sensação como se um ente querido tivesse morrido, sabe? É uma sensação de morte mesmo. De luto. É um luto. Morreu um sonho, né? Não existe a ideia de que existem divórcios que são tranquilos, emocionalmente. Então, né, assim, não existe. Né, assim, um casamento, duas pessoas extremamente maduras, né?
Mas por não mais conheci, que, deve ter em algum lugar. Dani, mas assim, por mais que os dois ou um dos dois tá desejando muito se divorciar, né? Uhum. Mas assim, é sempre difícil, né? Porque sempre existe uma perda grande, né? Sempre. E é difícil para os dois, né? É difícil tanto para quem quer se divorciar, como para quem é pedido divórcio. Não é mais fácil para um ou mais difícil para o outro, porque os dois estão ali engajados num projeto, tem família, tem filhos, tem sonhos, né? Quem levou esse casamento a sério, quem está ali de verdade e tal, quando vê esse sonho indo por água abaixo, é um sofrimento muito grande, né? E sofre todo mundo, sofre os cônjuges, sofrem os filhos, sofrem os amigos, sofrem a família, sofre, né? O entorno todo vai sendo vai sendo contaminado e o sofrimento é muito grande. É difícil passar por isso de uma forma tranquila. É uma escolha muito difícil, né? É uma escolha muito difícil. Eu atendo pessoas, por exemplo, que chegam no meu consultório que estão pensando em se divorciar e esse divórcio vai acontecer daqui a 1 ano, porque ficam tentando fazer com que fique o menos pesado, o menos dolorido possível para os filhos e para as pessoas. É um processo longo, né? Muito dolorido. É triste, assim, de ver a família que vai se dividindo, mas muitas vezes libertador, né? Porque se está tendo esse divórcio, um motivo tem, né? A gente não levanta de manhã. Quais são os que normalmente as pessoas se divorciam? Desculpa, Paulo. Imagina, os TDAHs, os TDAHs. Então, tem 2 motivos mais, assim, que mais comuns, né? Primeiro é a parte sexual, né? Diferente do que as pessoas acham, não é a traição. Sempre me perguntam, né, se a traição é o primeiro motivo. Não, porque hoje as pessoas estão mais, eu acredito que maduras, estão com outro pensamento em relação à traição. Então, a traição dá para ser revista, dá para entender o que foi que cada um errou, compartilhou ali. Então, uma das coisas principais que levam ao divórcio é a questão sexual, esse descompasso, dar uma descompassada, né? Até porque os divórcios vão acontecer ali, né, a maioria das vezes, com a mulher com os 40 anos e tal, quando ela está entrando no climatério, então que ela está com os hormônios mais mexidos, algumas coisas mais diferenciadas dentro, então a questão sexual dá uma descompassada. Então, isso dá uma mexida brava no casamento. E uma questão muito, muito forte é a questão financeira, né? Então, lá nos 40 anos, as pessoas já querem estar com algumas coisas solidificadas. Então, às vezes, você está com um companheiro que não acompanhou, com um companheiro que é mais gastão ou menos gastão. Enfim, uma companheira que não está na mesma sintonia. Então, esses dois Quebra de expectativa, então. Quebra de expectativa. E Dani, Ana, surgiu uma Ana aqui na minha cabeça. Quem é você, Ana? Ô, Dani, e geralmente quem pede o divórcio, né, a pessoa, ela tem a culpa da responsabilidade, muitas vezes assim, nossa, sou eu que estou causando tudo isso, estou fazendo a outra pessoa sofrer, estou destruindo o meu lar. Existe realmente esse peso da pessoa que pede? Vem forte, viu? Eu costumo dizer que quem pede o divórcio sofre mais em determinados momentos do que quem leva o pontapé no bumbum, né? Sim. Porque tem essa culpa. Então, eu estou mudando a vida dos meus filhos, eu estou entristecendo as pessoas que eu amo, né? Eu estou mudando a rotina, né? Vou decepcionar meus pais. Eu vou mudar a qualidade financeira de vida. Então, normalmente, se divide tudo. As crianças que moravam no apartamento A vão morar na casa menos 1A. Sim. Né? Então, tem uma culpa muito, muito grande. Só para pegar um gancho aqui, e quanto a religião interfere nisso? Ai, bastante, né? Bastante. A religião interfere em tudo, né? Quem tem essa questão da religião muito forte, ela acaba se apegando muito na religião. E a religião, ela pode levar a gente para cima ou para baixo. Sim, claro. Né? Sim. Então, assim, as religiões normalmente pregam esse casamento até que a morte os separe, apesar de qualquer coisa, né? Então, muitas pessoas vêm até para terapia para se fortalecer contra os dogmas aí das religiões. Agora sim, obrigado, desculpa.
Obrigado, desculpa. Não, agora não adianta que eu esqueci o que eu ia perguntar. Imaginava. Não, tô brincando. Mas você falou das causas também dos divórcios, você falou que a principal, né, as principais são a questão sexual, a questão financeira. Mas, assim, os filhos também. Filhos que causam, assim, rebeldia, sei lá, vão usar droga, ou não... Então, isso é isso uma também. causa, isso também é uma causa, não é uma das principais causas, né? Isso é uma causa. O que acontece nesse caso, normalmente, é que um pai ou um dos pais acabam protegendo e o outro acaba não protegendo. E aí tem um conflito interno de como agir com essa, normalmente adolescente, né? O adolescente começa a ser um pouco mais difícil, né? E aí tem esse conflito. E aí, se não conseguem entender que são pais pensando no bem-estar de uma pessoa e eles viram, como chama isso, concorrentes, rivais, né? E aí, então, todo mundo perde, né? Principalmente a criança. Exato. Todo Mas mundo perde. os filhos, às vezes, eles também se tornam... eu escuto muito isso no consultório. Casamento, Exato, né? Onde parece que joga a responsabilidade, que acaba sendo um peso, né, para as crianças que... Não, eu não vou separar porque eu tenho meus filhos, eu não vou separar porque eu vou causar um trauma na vida... Meus filhos precisam ser família, né? Isso, às vezes, é um empecilho também para você tomar uma decisão? No mundo ideal, né, os filhos não deveriam segurar casamento. Sim. Mas no mundo real, segura. Sim. Segura. Você olha para o seu filho e você fala, eu vou tirar o filho da escola X, vou dar a vida Y para ele e tal, só para eu poder ser feliz. Então, entre a minha felicidade e a felicidade do meu filho, muitas vezes escolhe-se pela felicidade do filho, é fato. Filho segura casamento? Segura. Sim. E como trabalha isso terapeuticamente? Eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que eu fiz uma pergunta bem, né, assim, mas é possível trabalhar isso? Sim, até porque aí a gente vai olhar, né, os motivos reais que fazem você acreditar que o filho é mais importante do que você. Então, aí a gente vai trabalhar autoestima, vai trabalhar esses pontos que libertem o filho dessa responsabilidade, né? Porque a conta vem também, né, Paulo? Você sabe? Sim, com certeza. A conta vem. Não é um mundo fantasioso. Não é um mundo fantasioso. Sim. Então, assim, eu tô casada por sua causa, mas amanhã, quando você for namorar, nós vamos conversar. Aí você vai namorar com quem eu quero, vai casar com quem eu acho melhor, né? A conta vem. A conta vem, concordo conta vem. 100% nisso. E quais são os primeiros passos após o casal se decidir de se divorciar? Então, os primeiros passos, assim, primeiro a gente precisa, decidiu, conversou, os adultos conversaram, e aí a gente vai no mundo ideal, tá? Então, os adultos sentam, conversam, entendem que esse relacionamento não dá mais. Então, vai se conversar com os filhos. Falar sobre o fim do casamento. Não quanto a mamãe é ruim, quanto o papai é ruim, ou quanto... Quem é culpado, Quem né? é culpado, o papai arrumou outra namorada, a mamãe prefere trabalhar do que ficar em casa, né? Não, até porque a função de pais, né, a imagem de pais permanece, né? É uma outra relação. Eu gosto muito de uma frase assim, ainda somos uma família. Vai ser pro resto da vida. Sim. Teve filho, você tá com aquela mulher e com aquele homem pro resto da vida. Pelo menos é o que se espera para que seja uma coisa saudável, né? E aí, depois que, então, se conversa com esses filhos, vamos retomar vamos reestruturar uma nova rotina, né? Tá. Mas, assim, esses filhos, essa conversa é para assegurar para eles que, assim, seu pai vai continuar sendo seu pai, sua mãe, a gente vai tentar manter a estrutura financeira que tinha ao máximo, sabe? Assegurar dar um pouquinho de chão, porque acaba perdendo um pouco do chão, né? Assim, tem uma coisa importantíssima. Os filhos vão sofrer. Sim. Eles não vão passar impune por isso. Por melhor que seja. Por mais legalzão que seja o casal, que seja, lógico que tem aquele 1% da população que vai conseguir se manter o pai e mãe presentes juntos no mesmo lugar e tal.
Isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, os divórcios têm questões, né? Até porque se está indo tudo bem, né? dificilmente o casal vai se divorciar. Se está indo tudo bem, o negócio continua ali, né? Até porque tem casais que, assim, pelo menos se eu estiver errado, você pode me falar, mas é o que eu percebo, né? Tem casais que até após o divórcio, quando tem filho, conseguem manter, mas quando um deles começa a namorar, né? Eu vejo isso muito no consultório, né? Às vezes tem casos de mulheres que mandam mensagem para ex do atual companheiro falando assim, não quero mais que você mande mensagem para ele. Né? Isso acontece muito, né? De impedir esse contato. Olha, é o que eu digo da minha experiência, né? Então, o meu primeiro casamento, eu fui casada com uma pessoa divorciada. Eu era muito amiga da ex-mulher dele, porque os 2 filhos deles passavam os finais de semana comigo. Eu tinha 22 anos, adoro criança, né? Então, eu vivia com essas crianças no shopping, no parque e tal, não sei o quê. E ela me adorava, porque eu tratava muito bem os filhos dela, né? Sim. E aí, anos mais tarde, eu me divorciei deste homem, tendo uma filha. Só que a atual mulher dele, ou a mulher na época, não era como eu. Eu não consegui ter com ele a mesma relação que eu tive com a ex-mulher dele. Então, o conjunto de adultos precisam estar sintonizados em vamos fazer esse negócio dar certo. Vamos fazer isso ser bom. Só uma andorinha não vai fazer verão. Então, se só você tem a boa intenção de, eu vou continuar amigo do meu ex. Seu ex quer continuar seu amigo? A mulher do seu ex quer continuar seu amigo? O seu marido atual quer continuar seu amigo? Os filhos querem participar disso? É muita gente. Deixa eu aproveitar uma curiosidade aqui, né, do que você falou e que acontece muito, né? Por exemplo, teu antigo casamento, você tinha os seus enteados, que você tinha um carinho muito grande por eles. Separou. E daí? É uma tristeza. Como que fica? Porque não é filho? E aí fica um amor distante. Que você vê de vez em quando, fala de vez em quando, manda que vai um se recado. distanciando. E vai se distanciando. Mais, meu enteado, quando eu casei, ele tinha 1 aninho. Agora ele está com uns 28. Então, todo aniversário ele me manda. Agradeço sempre muito pelo tudo que você fez. Eu ajudei ele a andar, desfraldar e tal. Mas a vida foi, né? A gente se vê pouco, vejo mais quando eles estão junto com a minha filha e tal, mas distancia. Porque é uma dor que não é olhada, né? Parece que é uma dor que é escondida, ninguém olha, né? Esse lado. Porque madrasta vem dessa... tem essa conotação ruim, né? Quando, na verdade, eles fazem muita falta. Sim. A gente faz parte da vida deles, eles fazem parte da nossa, que também não é regra, né? Temos as madrastas e as madrastas. Apesar que, hoje em dia, as madrastas estão mais legais. Muito. Muito mais legais. Sim. Existe aquela frase, né, que falam assim, a gente só conhece o outro na hora do divórcio. Verdade. Ela é real? É fake news? Você poderia informar pra gente a hora hoje? que vão atrás do advogado, né? Não. E aí o negócio pega, né? Tem uma frase que eu gosto bastante assim, meu bem, depois meus bens, né? Porque, assim, entrou dinheiro no negócio, aí, assim, porque este garfo... Eu que comprei naquela viagem que eu fui não sei aonde com meu dinheiro, enquanto você ficava em casa sem fazer nada. E às vezes você, assim, na sua experiência, tanto no direito quanto no consultório, às vezes tem umas brigas, assim, por uma coisa que é extremamente... Às vezes nem tem um valor sentimental, assim, ou às vezes até uma provocação, porque o outro sabe que tem um valor sentimental pro outro. Então, como, sei lá, uma vingança. Tirou de mim, então eu vou tirar de você. Desse jeitinho, assim. Na vingança Escrevi bem. mesmo. Não é fake news, não é nada. Dani, fofoca agora. Qual foi a maior sacanagem que você já presenciou na vida em relação ao divórcio? Olha, gente, a pior sacanagem é o que fazem com as crianças. O que fazem com as crianças é uma sacanagem. Falar mal, alienação. Olha. É no sentido de colocar a criança, assim, fazer chantagem também? É nesse sentido ou só alienação? Não só chantagem, é assim, o seu pai agora tá lá na praia e você tá aqui. Você tá chorando com saudade da sua mãe? A sua mãe agora tá com o namorado dela fazendo não sei o quê. Ele gastou não sei quanto numa garrafa de espumante e olha aqui você... Olha o seu tênis furado. Sim, dava para comprar 3. Isso. Então, assim... E aí vão judiando muito da cabecinha das crianças, porque essa raiva de um dos cônjuges
é puramente afetiva, né? Ela não tem razão de ser maior do que aquela dor da separação. Mas para a criança, está falando de uma das figuras mais importantes da vida dela. Sim. Então, está falando que aquela figura, que é o amor da sua vida, está te largando, está te menosprezando, está te trocando. Está te colocando em segundo plano, terceiro, E quarto. é uma fase, né, que a criança, né, na infância, né, ela precisa ter aquela imagem, né, do pai herói, da mãe heroína, que faz parte da fantasia, né? E você quebrar isso, você ir contra, né, esse desenvolvimento da criança. Exatamente, faz parte do desenvolvimento psíquico da criança. Exato. ter essa adoração. Uhum. Né? Então, o pai, a gente precisa confiar em alguém, né? Que ele vai perder na adolescência, né? Que a gente falou no programa. Você quer falar sobre isso, Dani? Não quero. É porque perde mesmo, né? Não perde, é natural, faz parte. Faz parte até para o crescimento mesmo, para o necessário. desenvolvimento. Mas, normalmente, isso é uma coisa interessante até de pensar no adolescente, que é um dado que as pessoas não sabem e que eu achei interessante. Quanto mais velhos filhos, mais difícil de aceitar o divórcio. Então, assim, eu não quero me divorciar porque meu filho só tem 3 anos. Divorcia. E quando Aproveita ele tiver 8, 9, 12... Eu tenho casos de pacientes adultos que os pais se separaram e que surtaram. Sim, já peguei casos Já assim pegou? também. Já. Veja que não estou mentindo. Não, isso é muito real. Porque tem uma construção histórica, né, emocional e de idealização, né? Porque já passou, né? Passou pela infância, passou pela adolescência, vem a maturidade, né, das ideias adultas. Peraí, fez tudo parte da minha história, né? Meus pais, às vezes, eram a idealização de casamento, enfim, e eu acho que isso, a né? idealização não só do pai e da mãe, mas da idealização da instituição casamento, Exato. né? Porque você vê um monte de gente falando assim, você casou por quê? Você está bem? Assim, por quê? Meus pais tiveram um casamento maravilhoso a vida inteira. Como se também idealizasse, né? Buscasse aquilo, algo né? que nunca pode ser quebrado também, E, né? Dani, é uma coisa que eu gosto de falar, né? Em alguns casos também que aparecem para mim. Eu sempre falo, o fato de você divorciar não quer dizer que seu casamento deu errado. Muito pelo contrário. Nossa, ótima colocação. Deu certo, né? Eu sei que como é que vai dar certo enquanto durar, Exato. Né? Então, enquanto eu ficar, seja bom, que dê certo até ali, né? Não é necessariamente deu certo porque você começou com 20 anos e terminou com 80. Às vezes você começa com 20 e termina com 80 num relacionamento extremamente doente, extremamente tóxico, quando você poderia ter vivido 20 anos com essa pessoa e ter tido a melhor da parte dessa relação, né? O tempo não diz qualidade, né? O tempo Não. diz tempo apenas, é apenas uma contagem. A qualidade, né? A vivência, a história... Vocês devem pegar muito pessoas, igual que você falou, que seja bom enquanto dure, né? Que continua eterno enquanto dure, né? E assim, vocês pegam muitas pessoas que ficam sofrendo por estar num parto, né? No sentido de demorar muito tempo para sair dessa... Acho que é a fase mais difícil do divórcio. A fase mais difícil é a indecisão. E aí anos perdidos de vida, né? Porque a gente está falando do casamento que seja eterno enquanto dure, e aí 3 anos numa situação caótica de um casamento... E a pessoa não está percebendo que aquele tempo está passando e que já acabou a parte boa, né? Eu tive um caso de um paciente que chegou para mim e falou assim, olha, eu vim para terapia, eu vou falar mal do meu marido todas as sessões, mas eu não quero me separar. E tá tudo bem. Eu quero um lugar para eu poder falar mal. Porque, na verdade, estava muito ruim aquela relação, mas era impensável falar em divórcio. Então, foi, eu acho que uns 2 ou 3 anos de terapia para entender, então, que essa relação já tinha acabado, aquilo não fazia feliz e tal, e acabou em divórcio mesmo. Mas o start eu quero só um espaço para falar mal. Sim. Não vem me falar de separar, que eu não estou querendo. Manda eu tomar uma atitude, né? Porque eu não vou tomar. Ô, Dani, uma... Quer você... Não, eu só ia falar uma coisa... Não, assim, pode falar. Não, que eu tinha uma paciente que ela era muito... ela falava assim... eu falava mal do marido, o casamento delas, assim, cheio de problemas, mas ela falava assim, mas ele sabe que se ele me largar, ele vai morrer. Eu mato ele. Ele não tem outra escolha na vida dele. Aí eu olhava para ela e eu falava assim, gente, será que isso é verdade ou não é?
Uhum. Será que ela está falando isso assim de uma maneira irônica? Ou ela está falando de uma maneira séria, sabe? Eu acho Sim. que eu nunca vou saber. Ela não é mais minha paciente, né, hoje em dia. Mas eu lembro... Ela tá presa. Mas Ela eu tá lembro- presa. Mas eu lembro que ela falou assim, meu marido, ele tem bem claro de que se ele me largar, ele morre. Aí eu falava assim, gente, será que é verdade? Pode ser no sentido figurado, né? Morre Não, mas ela falava que era como se fosse... Aí eu nunca cheguei para perguntar como que ele vai morrer, né? Como que seria isso, né? Então, porque Mas- se somos nós, psicólogos, que somos curiosos, já mas mata como, né? Exato, eu já vou para eu também. Uhum. Ô, Dani, pegando esse gancho da Flávia, quando uma mulher ou um homem, né, mas assim, está num casamento com um narcisista, é diferente esse processo? É muito mais sofrido, porque o narcisista, ele vai formar vamos dizer assim, um ninho para segurar essa pessoa e para essa pessoa achar que tudo de ruim que acontece é culpa dela, né? E aí o narcisista, ele é o melhor, né? Então, assim, ele é muito bom. Ele quase faz um favor de estar casado com essa outra pessoa. Então, Sim. nosso trabalho, né, é muito mais difícil porque a gente precisa dar nome para esse narcisista, explicar o que é, a pessoa precisa aceitar, né? Tem todo um caminhar para entender, então essa pessoa faz assim comigo pensando nela, não é pensando em mim. Quando ela me elogia, esse elogio não é verdadeiro, é um elogio que elogia ela. Manipulação. É uma manipulação E como terrível. assim, por exemplo, você no consultório, quando você percebe uma mulher, por exemplo, que chega e que ela está pensando em se separar de um narcisista ou até está nesse processo e ela começa a falar dessas articulações até para nesse processo ela acabar sendo desfavorecida, que você percebe que que ele está usando de meios assim para ela sair perdendo nesse divórcio. É possível trabalhar isso com ela também para que ela... Então, como eu também sou advogada, né? Sim, que Então, eu achei incrível. entendo um cadinho de cada coisa, eu vou meio que formando uma basezinha para calçar um pouco essa pessoa, para calçar normalmente acontece da mulher não trabalhar e o homem trabalha fora, ou pelo menos no meu micromundo, né? Sim. Funciona mais assim. Então a gente vai calçando de forma que ela consiga não ser depenada, porque É o que ele quer, né? é o que eles querem. O narcisista não pensa no filho, né? Ele quer uma nova vida, ele quer ser feliz. Exato. Assim, ele quer ser Ela feliz. que escolheu, ela que... Ela que quis, ele nem queria ter filho, ela que engravidou. Ela que quis deixar a beldade, então ela que... Ela que se coce. Pode perguntar. Não, você é toda, Flávia, toda você. E como se recuperar depois de um divórcio, Dani? Então, são grandes mudanças, grandes passos, né? Então, Vários recomeços, né? vários recomeços. Então, a gente precisa reorganizar rotinas, reorganizar coisas que gosto de fazer, desde do mais básico, sabe? Fazer todas as terapias possíveis, né, que possa te ajudar a sua autoestima, ajudar você a se reencontrar, fazer retiros. Pode falar. Eu pergunto, o que a pessoa tem mais medo de enfrentar depois do divórcio? É assim, a solidão, o medo de não encontrar outra pessoa, Então, o medo de não conseguir se sustentar. o medo- O que é? Qual que é a maior dor? o medo de encontrar outra pessoa não é porque, normalmente, quando a pessoa se divorcia, ela jura de pé junto que nunca mais ela vai querer ninguém na vida dela. Um mês depois. E aí eu olho, né? Às vezes eu faço as anotações, às vezes eu falo assim, está na fase de negação. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Até você que é da abordagem da TCC, né? Que trabalha com a questão cognitiva. Muitas pessoas, quando elas saem né? Passam pelo processo do divórcio, quando elas buscam outros relacionamentos, vai existir, eu não sei qual termo que é o correto usar, crenças... Pode ser? Limitantes? Limitantes, tá certo, né? Sobre
ela acaba jogando aquilo que ela viveu no processo do divórcio, aquilo que ela traz de trauma do próprio casamento, e ela joga sobre... Você pega isso muito no seu consultório, no relacionamento atual que ela está? Sim, aí por isso o processo terapêutico tem que continuar, porque quando é que a pessoa sai do processo terapêutico, né? A hora que ela engatou um relacionamento novo e que não está trazendo para esse relacionamento novo as máculas do antigo. Sim. Né? Porque, na verdade, então, se você foi traída num relacionamento anterior, desenvolve um medo, um trauma de que isso vai acontecer no relacionamento atual. Se você, não sei, se você traiu, você acaba tendo medo de trair novamente, dessa pessoa não ser suficiente para você. Então, sim, arrasta os traumas, né? Que a gente fala, vai arrastando os traumas. Acontece bastante. Como tudo, né? Né? Você vai trazendo os traumas. E como é para você, Dani, assim, quando você acompanha um caso, né? Eu sei que tem uma base que eu acho incrível, né? Na área do direito, na área que para sua área acho que ficou um casamento mais que perfeito, né? Eu acho que não existe casamento mais perfeito que esse. E você vê uma pessoa que te procura, que você vê que estava naquela dor do casamento, se divorciou, passou por aquela dor e hoje está naquela outra fase, está feliz. E como que é para você? Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Eu chego em casamentos novos das minhas pacientes, assim, né? É maravilhoso. E aí eu sento com elas e falo, lembra que você chegava aqui e falava XYZ? É, né? E agora tá vendo como as coisas estão mais claras? Porque acontece assim, né? Que eu tava falando. Elas não querem saber de relacionamento, nunca mais vou me relacionar, nunca mais quero saber de ninguém. Elas e eles também, né? Não quero mais me relacionar e tal. E daqui a pouco bate uma coisinha ali, né? Um sininho toca. E aí você descobre que beijar é igual andar de bicicleta, que você não esqueceu, né? Que tem uma questão sexual aí que está viva, uma vida sexual aí que você pode viver e você pode ser feliz novamente. E aí as coisas vão, né? Então, aí você vai retomar a sua vida. É uma fase muito difícil, mas ela tem fim. Sim. Se não patologizar, é isso a palavra? Isso. E ter que procurar a Flávia para tomar remédio. E aí a gente faz um trabalho aí conjunto com medicamento e tal. Passa por esse luto e a vida vai. E a vida acontece. E tem casos que às vezes você pega no consultório que você percebe assim, não é divórcio. Dá para... Já. Ou até que se divorciaram e depois se arrependem. É verdade, acontece isso. Eu nunca peguei divorciado que se arrependeu. Não, que voltaram, que voltaram, não. Comigo nunca ou aconteceu. Que no meio da crise, da preparação para o divórcio, resolveram voltar. Não, isso sim. E aí fortaleceu esse casamento eu também? tive já alguns pacientes, era um paciente seu, inclusive, que era seu e meu. Ele foi porque descobriu que a esposa tinha traído, aí eles resolveram ficar, depois eles resolveram separar, depois eles resolveram voltar, e hoje, a última notícia que eu tive, eles estão separados, né? Sim. Então, acontece esse vai e vem, sim. Nada é definitivo nessa vida, né? Tem uma estatística que diz que a gente vai casar pelo menos 2 vezes na vida, né? Ah, é? É. Qual que é a estatística de divórcio hoje em dia? Hoje é um divórcio para cada 2 casamentos. É bastante. 50%. 50% divorcia. Sim. É bastante. Gente. É alto. E a média das pessoas é casar 2 vezes? A média das pessoas casar 2 vezes e ficar, em média, casada 10 anos. Os casamentos até 10... A maioria dos casamentos, acho que em torno de 65%, se eu não me engano, acabam antes dos 10 anos. Então, assim, se você está há 10 anos casada, você já é um vitorioso. Você já é um vitorioso. Nossa, eu vou fazer 20 esse ano. Olha, você já vitoriosa. Fez 2 vezes 10, né? 2 vezes. Você é duplamente vitoriosa. Bicampeã. Bicampeã. Eu esqueci o que eu ia perguntar, deixa eu lembrar aqui, não lembro. Esqueci. Nossa, eu tinha uma pergunta excelente para te fazer. Já que aparece. Já que aparece. Fontes da minha cabeça. Tá. Mas os filhos em si... como que você assim, acaba nessa terapia do divórcio com essa mãe, você chega a chamar esses filhos também, se eles estão fazendo, se a dificuldade deles aceitarem o divórcio, você já chegou a chamar os filhos para também dar uma conversada, situar eles nas condições da mãe e tal? Já chamei filhos, já chamei o outro cônjuge, já cheguei a chamar a mãe do
marido, que a mãe do marido estava interferindo demais e estava fazendo alienação parental com as crianças. E o legal é que é sempre com a autorização da sua paciente, né? Claro. Sim. Não, na verdade, Não, é é legal conversa. Isso é importantíssimo. Sim, porque falar. o pessoal pensa que vai na terapia, né, E a gente sai falando com todo a sua mundo. mãe, Dona Maria. Não, a gente conversa, vê o que poderia ser dito, né? Não é dito nada para o outro que vaze a terapia, né? Isso é muito importante. Que não foi combinado antes, que não foi né? combinado, tem que falar, olha, eu vou falar azul, verde, vermelho. Ok, azul, verde, vermelho. Se o outro perguntar sobre rosa, não falarei. Não falaremos sobre rosa e a Sim. evidência. Mas o que esse assunto não estou autorizada a falar e a gente não fala. A gente faz tudo combinadinho, né? De forma que possa ajudar essa família a viver cada vez melhor. E o legal, né, até em cima da pergunta da Flávia, dependendo do filho, né, de como está a situação dos filhos, é indicação até para eles também terem um acompanhamento, né, psicológico, né? A ideia, né, a gente até faz bastante isso na clínica, a gente gosta de trabalhar com os profissionais perto, porque a gente vai trocando muita informação e a gente consegue trabalhar muito isso. melhor. Muito melhor a equipe, né? Nossa, a equipe é fantástica, porque às vezes um profissional pegou um detalhe que você não pegou e que vai fazer toda a diferença. Então, eu tenho o hábito, sim, de vão encaminhando todo mundo para as terapias, com a equipe ou sem a equipe, a fim de que essa família possa se estruturar mesmo e viver melhor. Porque, como eu disse, para os filhos é muito difícil. Sim. É muito difícil. E eles são, assim, os maiores atingidos e quem não pode fazer nada. Eles não têm voz de escolha, né? Eles podem se rebelar. Mas, de fato, fazer alguma coisa, eles não têm poder, né? Porque muitas vezes eles são jogados no campo de batalha, né? Como a gente falou, né? Acabam sendo moeda de troca. Isso. Então, aí vira assim, né? Eu tive casos, assim, que o horário de entregar a criança era 7 horas. Aí a mãe chegou... a mãe tinha que receber a filha às 7 horas. A mãe se atrasou por conta de um trânsito e tal, chegou 7h10 em casa. O pai já estava com a criança no conselho tutelar, porque a mãe não estava em casa no horário combinado. Então, tem umas picuinhas muito complicadas, e isso é uma coisa interessante de falar, sobre ter bom senso. O casal, quando ele acaba de se separar, ele precisa ter bom senso. Então, pedir o menos coisas possíveis de abrir mão, né, de trocar final de semana, de trocar horário, isso e aquilo, para evitar ao máximo ter conflitos. Mas, se for necessário, ter um pouco de flexibilidade, entender que as coisas não são engessadas, porque é para o resto da vida, né, gente? Para o resto da vida, chegar às 8 em ponto, né, é muito difícil. A gente não chega a vida toda no horário no trabalho, não chega a vida toda no horário no dentista. Exato. Não é isso? A gente precisa ter flexibilidade. Então, final de semana de aniversário da avó. Poxa, você não pode flexibilizar de trocar o final de semana, mas vira uma guerra de é o meu final de semana, eu vou ficar em casa olhando para a parede, mas não deixo a criança ir para o parque com a tia, porque é do outro lado da família. Uma coisa que eu vejo bastante, assim, né, quando eu acompanho, é até as guerras de quem dá o melhor aniversário, né? Quem fez a melhor festa. E aí as crianças acabam ficando meio perdidas, porque elas perdem a essência, que é o cuidado, o amor, a preocupação, porque aí a criança deixa de ser o foco, vira o foco o divórcio, né? Dani, mas tem casos, assim, que é uma pergunta que realmente eu não sei, tá? Que às vezes você precisa falar para a mulher ou para o homem, né? Mas eu acho que às vezes quem está mais, dependendo da situação mais estrutural, às vezes é a mulher, né? Onde você precisa falar assim, mesmo tendo filhos, olha, a comunicação com o teu marido nesse momento é inviável, não dá. Nossa, eu falo isso muito. É. Gente, vamos fazer assim, tira o pé, deixa as coisas esfriarem, compre o seu, arroz com feijão, não reclama, vamos esperar as coisas ficarem mais tranquilas para a gente depois conseguir pedir alguma coisa. Isso é uma coisa também interessante de quando procurar o advogado. Não dá para assim, vamos separar? Vamos separar. Vamos procurar advogado? Não. Vamos primeiro acalmar os ânimos para depois procurar o advogado, porque isso pode virar uma guerra
desnecessária, porque os ânimos estão muito afoitos, né? E essa questão, assim, às vezes de um parceiro ou a parceira falar, eu quero divórcio, e às vezes não quer. Ou fica nessa ameaça do divórcio. Isso acontece muito também? Isso acontece, né? Uhum. Vou matar o fulano. Sim. Né? Acontece. O problema é que, assim, uma hora a outra parte também, de repente, enche, né? E acredita falar, que agora eu quero. Agora você quer, então agora você vai. Não era bem isso. Não, agora nós vamos. Mas, assim, Dani, eu acho que as pessoas, assim, que a gente quer, né, que receba a sua mensagem aqui hoje, são pessoas, provavelmente, que estão sofrendo no meio desse percurso, né, de indecisão, de insegurança. Assim, o que você pode estar falando para essas pessoas? Né? Eu sei que tem caso e caso, né? Mas, assim, de positivo, assim. Então, o divórcio, apesar de ter todas essas nuances, de não ser fácil, de ter muitas coisas que você vai passar e muito sofrimento, ele após esse momento, você consegue ter uma vida feliz e satisfeita. Não fique num casamento que não está te fazendo bem. Não fique num casamento tóxico. Não fique numa relação que você não se sente valorizada. Procure profissionais que possam te abrir a expectativa, né? O olhar, né? Que possa te dar novas visões. Mas olhe para dentro de você e pense, eu quero passar o resto da vida vivendo desta forma? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque o mar é turbulento, mas a calmaria vem. Sim. Por último, Dani, eu queria que você me falasse sobre o seu curso. Então, eu tenho um curso que chama Virando a Página do Divórcio, que são aulas em que eu vou falando meio que essa conversa que a gente teve aqui, mas mais profundamente, com mais temas, vou ajudando a estruturar o dia a dia com tarefas e lições e dicas e tal. E ela tá lá no meu perfil, no @daniela.reis.psicologia. Quem quiser dar uma olhadinha, me prestigiar, ficarei muito feliz. Obrigado, Dani. Obrigada, Dani. E, gente, olha, você que está acompanhando o Surtadamente hoje, tenho certeza absoluta que você conhece pelo menos, né, uma pessoa que está passando ou já passou por esse processo do divórcio. Compartilha com ela, manda para ela. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela nesse processo difícil. Abra aí o teu Instagram, segue a Dani tem material muito importante que você também pode compartilhar. O próprio curso você pode indicar para outras pessoas, porque assim, julgar é fácil, né? Você olhar, mas às vezes essa pessoa ela tá ali precisando de uma mão, de conhecimento, né? E de estruturas que às vezes você não vai saber dar, às vezes você não vai saber como falar, mas por que não mostrar, né? O trabalho da Dani, por exemplo, que não é só psicóloga, é advogada também, tem um conhecimento que pode dar uma estrutura, uma base tão legal para passar por esse processo. Eu gosto bastante de falar assim, né? Amigo não é psicólogo e psicólogo não Perfeito. É amigo. Né? Um não substitui o outro. Até nós que somos psicólogos, a gente não faz esse papel nos nossos amigos. Exato. Né? Às vezes a gente está tomando uma cervejinha no bar e fala, não estamos trabalhando, aqui nós somos amigos. Não sou nada de... Melhor não falar nada. Somos amigos, é exatamente isso. E muito obrigada. Muito viu? obrigada, viu, Dani? Dani. Estamos juntos aí na clínica sempre, né? E muito obrigada por tudo, por ter vindo aqui e por nosso trabalho junto. Ai, tá? obrigada, eu que muito agradeço. Obrigada mesmo, eu gente. agradeço, boa sorte aí, parabéns pelo trabalho de vocês, que tá excelente. Obrigado. E a gente se vê na semana que vem, né, Flávia? Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente vai aí estar surtando, Você mas não vai junto. perguntar o arroba? Ela falou, mas fala de novo, Dani. @Daniela com 2 L's, .reis.psicologia. O link do teu site, tudo tá lá. Tudo tá na minha bio. Tudo tá lá. Segue a Dani, gente, que ela tem conteúdos incríveis, de verdade. Obrigada. Um abraço, gente. Até a Tchau, próxima. gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.